Olá, amados irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje, nos reunimos para refletir sobre os tempos desafiadores que estamos enfrentando, onde as incertezas e temores parecem crescer a cada dia. Em meio a tudo isso, vamos nos aprofundar na palavra de Deus e encontrar consolo, esperança e direção. Falaremos sobre as promessas de proteção que Deus nos fez e como podemos confiar nele, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem sombrias. Preparem seus corações para receber essa mensagem que nos lembra da fidelidade do Senhor e do seu amor inabalável por nós. Que possamos, juntos, fortalecer nossa fé e caminhar firmes na certeza de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Diante dos acontecimentos que estão se desenrolando ao redor do mundo, o futuro pode parecer bastante incerto. Existem inúmeras possibilidades que se tornam difíceis de compreender para muitos. Estamos vivendo em tempos onde o arrebatamento mencionado por Jesus pode acontecer a qualquer instante. As Escrituras nos alertam sobre esse evento, e precisamos estar atentos. Como a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As tensões entre as nações estão crescendo rapidamente, ao ponto de uma grande guerra poder eclodir a qualquer instante. Estamos vendo nossos padrões de vida se deteriorarem, e nos perguntamos se as coisas ficarão ainda mais desafiadoras. Diante de todas essas incertezas, não há respostas definitivas sobre o que realmente está acontecendo, apenas Deus nos céus conhece o futuro. Então, como devemos reagir? Devemos seguir com nossas vidas normalmente? Será que deveríamos abandonar nossas atividades diárias para jejuar e orar continuamente, aguardando o retorno do Senhor? Qual deve ser nossa verdadeira postura diante disso? Recebemos diversas perguntas recentemente, e eu gostaria de compartilhar algumas delas com você. A primeira pergunta dizia: diante de tudo o que está acontecendo no mundo, como posso vencer o medo em relação aos tempos que estamos vivendo? Outra pergunta que recebemos foi: os cristãos deveriam se preocupar com os eventos dos últimos tempos? E uma terceira pergunta questionava: deveríamos estar preocupados com o que está acontecendo e com quão próximo estamos do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Essas são apenas algumas das perguntas que chegaram até nós, mas acredito que muitos cristãos ao redor do mundo estejam enfrentando preocupações, inquietações, ansiedade ou até mesmo tensão em relação aos tempos que estamos vivendo. Essas são apenas algumas das questões que nos foram enviadas, mas acredito que muitos outros cristãos ao redor do mundo compartilhem das mesmas preocupações, se sintam inquietos, ansiosos e até tensos diante dos tempos em que estamos vivendo. Mas, meu querido irmão, quero te lembrar que, em meio a essas incertezas, não há motivo para temer. A palavra de Deus já nos revelou o que está por vir. Conhecemos o desfecho, e sabemos como tudo se concluirá. Não devemos nos deixar levar pela preocupação, pois a palavra de Deus nos lembra em Filipenses 4:6-7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não há razão para vivermos preocupados, pois a Escritura nos ensina em 1 Pedro 5:7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso nos lembra que a vida é muito mais do que as nossas preocupações diárias e que Deus cuida de nós em cada situação.
Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não armazenam em celeiros, e, no entanto, o seu Pai Celeste as alimenta. Não são vocês muito mais importantes do que elas? O que deve trazer paz ao seu coração como filho de Deus é que o histórico do Senhor é impecável. Ele sempre protegeu seus filhos, permaneceu fiel em todas as circunstâncias e sempre resgatou aqueles que colocam sua confiança nele. No livro de Gênesis, em um tempo em que a maldade e a corrupção dominavam a terra, Deus resguardou Noé e sua família. Ele cuidou daquele que depositou sua confiança nele. Quando Sodoma e Gomorra foram devastadas, Deus salvou Ló e seus entes queridos. Ele os protegeu em meio ao juízo. Em Êxodo, durante a passagem do anjo da morte pela terra do Egito, Deus salvou todos que depositaram sua confiança nele, marcando suas portas com sangue. E quando os 3 hebreus foram lançados na fornalha ardente, Deus estava presente, ao lado deles. Portanto, minha mensagem é clara: o Deus que adoramos, Jeová, possui um longo histórico de cuidado, proteção e preservação de seu povo. Por isso, não precisamos temer. Devemos apenas colocar nossa confiança em Jesus Cristo, que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como dedicamos um tempo para refletir sobre as maravilhas que Deus realizou na vida dessas personagens bíblicas, convido você a fazer o mesmo antes de iniciarmos a oração. Olhe para a sua própria vida e considere as dificuldades que Deus te ajudou a superar. Você enfrentou dias difíceis, talvez até momentos de temor, mas aqui está você. Deus te sustentou. As coisas podem não ter acontecido como você esperava, mas a fidelidade dele permanece. Ele tem sido Deus desde o seu primeiro suspiro e continuará sendo Deus muito depois do seu último. Sua eternidade e fidelidade são imutáveis. É fundamental que você se lembre de que ele nunca te abandonará. Estará ao seu lado até o fim. Meus irmãos, este mundo pode te causar temor se você não tiver cuidado. Os noticiários estão sempre cheios de relatos que alimentam o medo. As pessoas temem pela economia. As pessoas têm medo da criminalidade. O medo está presente em muitas áreas da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Se você está preocupado com alguma situação, a única solução é a palavra de Deus. Se você está sentindo medo, o remédio mais eficaz é a palavra de Deus. E se a ansiedade está te incomodando, não importa a razão, a cura também está na palavra de Deus. Em resumo, ao se aprofundar na palavra de Deus, você começa a reconhecer a voz de Deus. E conforme aprende a ouvir essa voz, perceberá que o medo e a ansiedade não são oriundos de Deus. Agora, quero dividir com você uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Já li essa parte das Escrituras diversas vezes em diferentes momentos da minha vida e, deixe-me dizer, ela sempre me deu força. O meu desejo é que ela também te fortaleça hoje. Então, Jesus se voltou para seus discípulos e lhes disse: Por isso, eu lhes digo, não fiquem ansiosos pela vida de vocês, sobre o que comerão ou beberão, nem pelo corpo, sobre o que vestirão. Filipenses 4, 6, 7 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pois a vida é mais do que apenas alimento, e o corpo é mais do que as roupas que vestimos. Observem os corvos. Eles não plantam, não colhem, não têm armazém nem celeiro, e, ainda assim, Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem do que as aves. E qual de vocês, por mais ansioso que seja,
pode adicionar uma única hora à sua vida. Se vocês não conseguem realizar algo tão simples como isso, por que se preocupar com as outras coisas? Observem como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu tão lindamente quanto um deles. Se Deus cuida da grama, que hoje está no campo e amanhã é queimada, quanto mais cuidará de vocês, que têm tão pouca fé. Portanto, não se preocupem com o que comerão ou beberão, nem fiquem ansiosos por essas coisas. Pois as pessoas que não conhecem a Deus buscam por essas coisas, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Portanto, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Assim, irmãos, nosso Senhor nos orientou a não nos preocuparmos com a vida. Isso implica que não devemos deixar que as circunstâncias desta vida nos afetem a ponto de nos tornarmos ansiosos e temerosos, pois estamos sob os cuidados de um Deus Todo-Poderoso. Meu querido Senhor, Sua palavra nos ensina em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ó, prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confia. Senhor, agradeço-te pela tua promessa de proteção, um salmo que nos traz uma esperança tão maravilhosa. Hoje, elevamos nossas orações para que os teus anjos estejam ao nosso redor, protegendo nossos lares, nossas famílias e vigiando nossa entrada e saída. Que a tua presença nos envolva. Ó Senhor, concede-nos a força necessária para enfrentar as incertezas que este mundo nos apresenta. Outorga-nos a paz que precisamos para que o medo e a ansiedade não nos dominem. Depositamos nossa confiança em Ti enquanto buscamos as Tuas bênçãos de proteção divina neste dia. Senhor, decidimos não permitir que a ansiedade ou o medo sejam nossos companheiros. Ajuda-nos a confiar em Ti. Fortalece-nos para que não nos deixemos levar pela preocupação. Confiamos em Tua capacidade de nos proteger e manter seguros. Declaramos que depositamos nossa fé em Ti e nos alegraremos sempre por Tua causa. Salmos 37, 39 e 40 afirma: Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força na hora da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. A Tua bênção realmente repousa sobre nossas vidas, e, Pai, nós nos regozijamos por isso. Agradecemos a Ti em todas as situações que enfrentamos, pois Tua palavra nos ensina em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É reconfortante saber que podemos confiar em Ti, e que a Tua paz, que vai além da compreensão humana, protegerá nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Agora, vamos nos colocar em oração. Senhor, venho a Ti em nome de Jesus e entrego a Ti toda a ansiedade, medo e incerteza que nos rodeiam. Muitas vezes, é desafiador não deixar que as circunstâncias da vida nos impactem e nos façam temer o que está por vir. Entretanto, temos a certeza de que podemos encontrar descanso em Ti e confiar plenamente em Ti. A Tua palavra nos ensina que, ao enfrentarmos preocupações, devemos entregá-las a Ti, e é isso que fazemos hoje. Pedimos que nos ajudes a não permitir que o medo nos controle, mas que, ao invés disso, coloquemos nossa confiança em Ti e em Tua palavra. Senhor, somos gratos por Teu amor por nós e pela esperança de que sempre estamos sob Tua proteção. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em crise, temos a certeza de que Tu és nosso abrigo e força. Em tempos de incerteza, pedimos ajuda para confiar que Tu nos guiarás e nos protegerás.
Assim como um pai amoroso cuida de seu filho, sabemos que tu nos amparas, nos guardas, nos proteges e nos preservas de todo o mal. Senhor, somos gratos por isso e pela esperança que encontramos em ti. Nós te adoramos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo, mas a obra de Deus continua viva em nossos corações. Se esta mensagem tocou a sua alma, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Juntos, podemos caminhar a cada passo em direção a novas mensagens de fé e esperança. É com o coração cheio de amor que compartilho e quero levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. É esse chamado que nos une. Porém, tenho percebido que, muitas vezes, essa missão se torna desafiadora. Muitos de nós assistimos a essas mensagens sem deixar um simples curtir ou um pedido de oração, como se estivéssemos distraídos diante da grandeza de Deus. A verdade é que, nos tempos que estamos vivendo, perto da volta do Senhor, é essencial que estejamos atentos e engajados na obra que Ele nos confiou. Por isso, eu te encorajo a não apenas assistir, mas também a compartilhar, curtir e comentar. Cada ação sua é um ato de amor que pode tocar vidas e espalhar o amor e a graça de Deus. Cada curtida e cada oração é uma forma de dizer ao mundo que a mensagem de Cristo importa e que queremos ser instrumentos de sua luz. Agradeço de coração a cada um de vocês, especialmente aos que estão se juntando à nossa família Coração Renovado. Vocês são bem-vindos e queridos, e estamos orando por cada um de vocês. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre sua vida, sua casa e sua caminhada com Ele. Que cada palavra compartilhada renove sua fé e fortaleça sua confiança no Deus que nunca nos abandona. Nos encontramos no próximo vídeo, prontos para compartilhar mais uma mensagem de transformação. Que a paz de Cristo encha o seu coração. Até lá, que Deus te abençoe poderosamente.